E aí galera, tudo bem? Então estamos aí para mais uma atividade, um dia de atividade remota. Estamos trabalhando da forma que dá, mas de modo geral acredito que está super bacana o trabalho. A gente está conseguindo compartilhar bastante informações, conhecimento. Vocês estão fazendo as atividades propostas. Então, ainda que tenhamos perdas, com certeza, a gente está fazendo um bom trabalho. Então, olha só, nas semanas passadas, vocês trabalharam basicamente em cima do projeto elétrico da casa de vocês e na construção do mapa conceitual interdisciplinar, que foi o que vocês receberam orientações ao longo das semanas. Para a nossa aula de hoje, o que eu estou propondo é uma continuação do conteúdo, trabalhando agora com associação de resistores. Então, para nós lembrarmos mesmo, qual é a principal função dos resistores? Eu sei que eu não estou aí, mas eu fico esperando a resposta de vocês, imaginando isso. Então, sempre que a gente tem um resistor no circuito, ele tem a função de transformar energia elétrica em energia térmica. E aí, esses resistores fazem parte de todos os equipamentos eletrodomésticos e tudo mais. E no projeto elétrico vocês consideraram isso, o valor dessa resistência elétrica dos equipamentos, nos valores das potências elétricas dos mesmos. E aí vocês fizeram todo o dimensionamento dos circuitos considerando isso. E aí, para lembrarmos então, a potência elétrica é dada pela corrente vezes a diferença de potencial, que foi o que eu gravei na semana passada, ou seja, P igual a I vezes U. E aí dessa equação, juntando com a primeira lei de Ohm, surgem, na verdade, as outras duas derivações da equação da potência, que é RI quadrado ou U quadrado sobre R. E aí, com essas relações de potência, vocês conseguem interpretar e resolver as mais diversas questões que falam ou que relaciona essas grandezas: potência, resistência, corrente e diferença de potencial. E aí, por que é importante retomar isso e por que eu estou trazendo? Porque agora, na associação de resistores, nós vamos continuar fazendo cálculos envolvendo a potência dos circuitos e dos resistores. Então, o que vem na cabeça de vocês? Associação. Associação é uma junção ou uma relação de mais de uma coisa. Se estamos falando de associação de resistores, significa diversos resistores associados. E aí, o que acontece? A gente pode ter três tipos de associação: associação em série, associação em paralelo ou uma associação mista. Ou seja, pode ser um pedaço em série, um pouco em paralelo. E aí, seguindo o nosso esquema de sala de aula normal, eu trouxe esse resumo que está no Siga para vocês. E nele eu coloquei algumas coisas mais importantes desses tipos de associação. E aí vamos por partes. Vamos começar vendo os resistores em série. Vejam essa figura que aparece aqui, ó. Então eu tenho um ponto A, tenho um resistor R1, um resistor R2, um resistor R3 e está fechado aqui, termina nesse ponto B, essa ligação entre eles. E entre A e B aparece uma diferença de potencial U qualquer. Então, se nós pensarmos o seguinte: a diferença de potencial aplicada nesses pontos aqui automaticamente faz aquecer esses três resistores aqui. Quantos caminhos a corrente elétrica tem para percorrer nessa associação? Quantos fios de ligação? Vocês conseguem perceber que é somente um fio, ou seja, um caminho? Então, se eu partir do ponto A, por exemplo, vejam só, a corrente passa por R1, passa por R2, passa por R3, faz a volta e continua. Ou seja, numa associação de resistores em série, a corrente tem apenas um caminho para percorrer.
E aí, qual é, e isso tem que ficar muito claro para todos vocês, qual é a principal característica desse tipo de associação? Que a corrente elétrica é igual em todos os resistores. Então, se vocês pudessem medir a corrente elétrica do R1, do R2 e do R3, ela seria exatamente a mesma. Ou seja, daí vem aquele fato que discutíamos na aula, que se uma lâmpada desliga naquelas tripinhas de iluminação de Natal, as outras apagavam também. Por quê? Porque interrompia o circuito. Então, imagina que o R2 aqui deixe de funcionar, ele queime. Ele queimar significa abrir o circuito. A corrente não vai ter um caminho fechado para passar. E aí, por isso que R1, R2 e R3 não funcionam. Então, é desse fato, de novo, que resulta que numa associação em série, se uma lâmpada deixa de funcionar, as outras, por consequência, também deixam de funcionar. E aí, então, o que faz acender a lâmpada ou aquecer uma resistência? A corrente elétrica. Então, significa que eu estou falando de uma mesma corrente elétrica. Então, fiquem bem, com bastante clareza disso, porque lá na frente, quando a gente falar de capacitores, vai ser o contrário disso. Mas para os resistores, a corrente é igual. E aí, tem toda uma dedução de como que se chega nesses números. Não cabe dessa forma que a gente está trabalhando, a gente focar nessas deduções, porque o legal é ir acompanhando os passos, entendendo e compreendendo por que um passo anterior dependeu ainda de um outro passo. Então, nesse momento, dessa forma, não creio que seja a melhor forma de a gente trabalhar. Então, eu fui colocando alguns resumos e aí o principal das equações. Quando voltarmos para o presencial, se ainda tiverem alguma dificuldade, alguma dúvida do porquê disso, a gente faz essas demonstrações e soluções, beleza? Então, continuando. Numa associação de resistores em série, a corrente elétrica é igual em todos os resistores. Ok, mas como que vocês podem encontrar uma resistência equivalente desses resistores? Simples, somando a resistência de cada um deles. Ou seja, a resistência equivalente desses três resistores aqui é R1 mais R2 mais R3. E aí, o que significa na prática uma resistência equivalente? Significa que se eu pudesse trocar esses três resistores por apenas um, esse resistor equivalente teria que ter a soma de cada uma das resistências. Digamos que R1, R2 e R3 valessem 10 ohms cada um. Então, 10 mais 10 mais 10 dá 30. Significa que eu poderia substituir esses três resistores de 10 ohms cada um por apenas um resistor de 30 ohms. E aí vocês podem se perguntar, por que tenho que fazer essas associações? Porque cada eletrodoméstico, cada material que eu preciso de uma resistência é uma resistência específica. E aí eu não encontro resistores de todas as resistências possíveis. Então, tem algumas e aí eu faço a associação disso para chegar nas outras. Por isso que é importante considerar essas associações. E aí, olha só, se eu tenho correntes iguais em resistores dessa associação, automaticamente eu tenho que considerar que as diferenças de potencial são diferentes. Se eu tiver três resistores com resistências diferentes, eu sei que a corrente é igual em todos. Mas aí a diferença de potencial não tem como ser igual para se manter uma constante. Porque a diferença de potencial não aumenta, não diminui, ela é uma constante. Se eu somar a diferença de potencial do primeiro, do segundo e do terceiro, tem que dar sempre o mesmo valor. E aí agora eu tenho a outra característica importante. Se a corrente elétrica é igual em todos eles, a diferença de potencial não. E aí como que eu posso, vocês podem
relacionar isso ou trabalhar para encontrar esses valores? URI, tensão igual a resistência vezes corrente elétrica. Essa equação vai nos acompanhar praticamente até o final do ano. Então, sempre que falarmos de material que tem resistência, que tem corrente, que tem diferença de potencial, vai ser URI, certo? Então, talvez eu falando nessa forma, usando a tecnologia, fique um pouco vago para vocês, porque eu não estou escrevendo no quadro, não estou fazendo percursos ali. Então, eu visualizei que a melhor forma para vocês tentarem compreender isso é num exemplo resolvido. E aí eu coloquei esse exemplo resolvido aqui. Ele diz o seguinte: a figura representa a associação de dois resistores em série, em que a diferença de potencial 1 é igual a 12 volts. Determine a resistência equivalente da associação, a intensidade de corrente I1 e I2, a DDP U2 e a DDP U e a potência dissipada em cada resistor. Então, para facilitar, coloquei o desenho aqui dessa figura para vocês acompanharem. Então, são dois resistores, resistor 1, resistor 2. Esses resistores, a questão está dizendo que estão em série, ou seja, estão no mesmo ramo aqui, no mesmo fio. Beleza. O resistor 1 está aparecendo aqui que vale 3 ohms. O resistor 2 está aparecendo que vale 7 ohms. E ele dá um dado importante que é o seguinte: a diferença de potencial nesse resistor 1 é de 12 volts. Então isso é uma coisa importante que ele dá. Vamos pensar por partes agora. A letra A está pedindo a resistência equivalente da associação. Beleza. Então, vocês vão olhar para o desenho, se tiver desenho, ou para o enunciado. Se é em série, ou seja, se é no mesmo fio que eles estão ligados, automaticamente a resistência equivalente é a soma de cada uma das resistências. Então, se um resistor é 3 e o outro é 7, a soma dos dois é 10. Então, a resistência equivalente dessa associação é 10 ohms. Isso, fechou. Resistência equivalente é isso, não tem o que fazer. Letra B, ele está pedindo as intensidades de corrente I1 e I2. Parece confuso porque você só tem agora um valor de diferença de potencial. Mas quer ver como é fácil? Qual é mesmo a principal característica de uma associação de resistores em série? Que a corrente é igual em todos os resistores. Para o resistor 1, ele não está dando o valor da diferença de potencial que passa por ele? Está dizendo que é 12 volts que passa aqui. 12 volts que passa numa resistência de quantos ohms? 3. Então, o que eu vou fazer? Vocês conhecem o valor da resistência e da tensão. O que vocês conseguem calcular agora? A corrente. Como? URI. Então, tensão é R vezes I. A tensão no resistor 1 é 12 volts. A resistência do resistor R1 é 3 ohms. Então, quanto que é a corrente que passa por R1? 4 ohms. Olha só, a questão está pedindo as correntes I1 e I2. Mas para o resistor 2, a questão não está dando para vocês quanto que vale a diferença de potencial nele. Mas o que vocês sabem? Que numa associação em série, a corrente é igual em todos os resistores. Então, se no resistor 1 passa uma corrente de 4 amperes, qual é a corrente que passa no resistor 2? 4 amperes também. Então, se eu sei que a corrente é igual, não preciso fazer cálculo. 4 amperes. Próximo passo, na letra C, ele pede a diferença de potencial U2, ou seja, a que passa pelo resistor 2, e a diferença de potencial U, que é a total aqui. Então, o que vocês sabem a princípio do R2?
A resistência, que é 7 ohms, e o que mais? A corrente elétrica que passa por ele, que vale quanto? 4 amperes. Então, novamente, tem a resistência e tem a corrente. Está precisando calcular a diferença de potencial. Como que calcula? URI, não tem para onde fugir. Então, URI, diferença de potencial 2 é o que vocês estão procurando. A resistência vale 7 e a corrente vale 4. Então, significa que a diferença de potencial U2 vale 28 volts. Então, olha só. Agora vocês sabem que a diferença de potencial que passa no R1 é 12 volts, porque a questão está dizendo isso. E vocês sabem que a diferença de potencial U2 é 28 volts, que vocês calcularam aqui na letra B. Então, quem que é agora a diferença de potencial total? Vejam bem, vocês têm um resistor R1 que passa 12 e tem um outro resistor R2 que passa 28 volts. Então, quanto que é o total? 12 mais 28, 40 volts. Então, tá aí. Então, aqui fica claro isso. A corrente é igual, mas a diferença de potencial se divide. Então, dos 40 volts total, 12 foi para o resistor de 3 ohms e 28 foi para o resistor de 7 ohms. E aí vem uma primeira consideração muito importante que ajuda vocês a resolver algumas questões. Numa associação em série de resistores, quanto maior a resistência, maior a diferença de potencial. Então agora pode não fazer muito sentido para vocês essas relações, e nem quero que decorem elas, porque não tem sentido nenhum gastar neurônio com isso, mas em algumas questões vai aparecer isso, e aí fica mais claro para vocês compreenderem. Beleza? Mas tem uma coisa ainda. Na letra D, perdão, a questão está pedindo a potência dissipada em cada resistor. E aí agora vocês podem fazer da forma que vocês quiserem. Porque vocês sabem o valor da corrente em cada um dos resistores. Vocês sabem a resistência de cada um dos resistores. E vocês sabem a diferença de potencial em cada um dos resistores. E aí agora é a gosto. Pode calcular por π, pode calcular por R quadrado, ou pode calcular por U quadrado sobre R. Aqui, no exemplo resolvido, eu fiz por π, que é o mais prático que tem que fazer. Então, para o resistor 1, a corrente era 4 amperes, a diferença de potencial 12 volts. Então, isso resulta numa potência de 48 watts. Para o resistor 2, a corrente elétrica é 4 amperes também, porque é a mesma, e a diferença de potencial era 28 volts. Então, daqui vem que a potência é 112 watts. Então, comparem, gente, P1 e P2. Qual potência é maior? P2, 112. O que mudou do P1 para o P2? Não foi justamente o valor da diferença de potencial do resistor 2 ser maior do que a diferença de potencial do resistor 1? Foi. E aí isso em questões do Enem resulta num entendimento de relação prática entre essas grandezas. E aí essa caixinha que aparece aqui é bem importante de vocês compreenderem ela. De novo, sem decorar, sem memorizar, mas compreender analisando esses dados. Observem que em uma associação em série, a potência dissipada é maior no resistor de maior resistência, que era o que a gente viu até semana passada no dimensionamento. A melhor expressão para comparar as potências dissipadas em resistores em série é R quadrado, pois I é uma constante, ou seja, a potência dissipada será tanto maior quanto maior for o valor da resistência. Então, lembram que no passinho anterior eu disse para vocês que a tensão era maior no resistor de maior resistência? Então, justamente isso reflete na potência agora. Se vocês têm essa equação, R quadrado,
Vocês concordam que numa associação em série a corrente é a mesma. Então depende do quê? Da resistência. Quanto maior a resistência, maior a potência. E quanto maior a resistência, maior a diferença de potencial. Por isso que o U2, que é uma resistência de 7 ohms, passa uma diferença de potencial de 28 volts. Certo? Eu acredito que nesse exemplo, com o que eu estou tentando falar e com os elementos que eu fui justificando no texto, fica claro para vocês isso. E não tem o que fugir. São essas medidas, são essas grandezas, são essas equações. Isso que é o mais importante. URI, π, RI quadrado ou quadrado sobre R. São essas 4 equações que a gente vai usar para calcular essas grandezas. Certo? Olha, a próxima associação agora é a associação de resistores em paralelo. Então, o que significa na prática uma associação de resistores em paralelo? Vamos tentar visualizar nessa imagem que tem aqui. Então, tem uma pilha aqui, uma diferença de potencial, e tem 3 resistores, R1, R2 e R3. Então, imaginem que essa corrente elétrica vem daqui, sobe aqui e chegou nesse ponto aqui. Quando a corrente elétrica chega nesse ponto, gente, ela tem um único caminho para percorrer? Não, né? Ela tem 3. Ela vem uma parte para cima, uma parte segue no meio e outra parte vem para baixo. Mas quando elas chegam nesse ponto aqui, o que acontece? Elas se juntam de novo. Então, olha só, tem 3 caminhos para a corrente percorrer. Ou seja, isso caracteriza uma associação em paralelo. Podia ser 2, podia ser 3, podia ser 4, podia ser 15, quantos forem. Mas vários caminhos para a corrente percorrer. E aí, quando a gente tem esse tipo de associação, não é a corrente que é igual, mas sim a diferença de potencial. Então, se olharmos de novo para essa figura, todos esses resistores são ou têm nos seus terminais a mesma diferença de potencial. Da onde que eu enxergo isso? Se eu puxasse essa pilha nesses 2 pontinhos aqui, esse fio de cima do R1 ia estar ligado nos terminais da pilha, R2 ia estar ligado nos terminais da pilha e R3 ia estar ligado nos terminais da pilha. Então, isso significa que numa associação em paralelo de resistores, o que é igual em todos eles é a diferença de potencial. E aí, automaticamente, as correntes elétricas são diferentes. Então, isso é a principal característica. Outra coisa, como que eu encontro a resistência equivalente de uma associação em paralelo? Ou seja, como que eu encontro um resistor que poderia substituir todos aqueles ali? Pelo inverso das resistências. Então, 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre quantos RNs tiverem. Então, se na associação em série a resistência equivalente era a soma, na associação em paralelo é os inversos. E aí é esse tipo de ligação que nós temos na nossa casa, e não é à toa que é isso, que é dessa forma. Porque se eu tenho uma associação em paralelo, se um dos aparelhos é desligado ou danificado, os outros não sofrem nenhuma alteração no seu funcionamento. Ou seja, os outros continuam funcionando da mesma forma. Por isso que isso é muito importante. Beleza? E aí, de novo, eu trago isso, ou esses entendimentos, num exemplo resolvido aqui. Então, olha essa figura aqui, ó. Entre os terminais A e B dessa associação, a diferença de potencial é 120 volts, sendo R1 igual a 16 ohms, R2 igual a 60 ohms
e R3 igual a 40 ohms, determine a resistência equivalente da associação, a intensidade da corrente I1, a DDP entre os pontos C e B, as intensidades das correntes I2 e I3 e a potência dissipada em cada um dos resistores associados em paralelo. Vamos por partes. Primeira coisa, vocês conseguem perceber que essa associação aqui é uma associação mista? Da onde que eu consigo visualizar que isso é uma associação mista? Primeiro, que se fosse em série, a corrente tem um único caminho para percorrer. Não é o caso. Se for em paralelo, significa que a corrente tem mais de um caminho para percorrer. Não é o caso 100%. Então, olha só. Entre os pontos C e B, esses dois resistores estão associados em paralelo. Porque a corrente chega aqui e se divide em duas. Então, aqui já está um indicativo que eu tenho uma associação em paralelo. Se eu fizer a associação em paralelo aqui, eu vou encontrar um resistor equivalente que poderia substituir esses dois. E esse resistor equivalente aqui, vocês conseguem perceber que ele estaria ligado em série com o R1? Ou seja, a corrente que passa por R1 chegaria por esse resistor equivalente aqui e chegaria nesse ponto B. Então, significa que esse é um tipo de associação mista. E aí vamos por partes para mostrar isso. Então, a letra A está pedindo a resistência equivalente da associação. Então, são dois tipos de associação, como a gente já viu. A primeira em paralelo e depois uma em série. Quando a gente tem uma associação mista, o caminho de resolver resolve-se as associações em paralelo e depois resolvem-se as associações em série. Então, nesse caso, vamos resolver primeiro a associação de resistores em paralelo, que é o R2, que vale 60 ohms, e o R3, que vale 40 ohms. E aí a forma de resolvermos isso é 1 sobre R equivalente igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. E aí tem uma sacada bacana. Quando vocês têm dois resistores, e aí fiquem com isso, essa regrinha só vale para dois resistores, mais que isso não vale. Então, quando vocês têm dois resistores em paralelo, a resistência equivalente é quem? R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Então, é um pulo do gato que facilita um pouco a vida de vocês na hora de fazer a resolução. E aí, fazendo isso, então, 60 vezes 40 dividido por 60 mais 40. Então, 2.400 dividido por 100 chega numa resistência equivalente entre C e B de 24 ohms. O que significa isso na prática? Que se eu pudesse substituir esses dois resistores em paralelo, um de 60 e um de 40 ohms, eu substituiria os dois por um resistor de 24 ohms. E aí já começam a aparecer coisas importantes. 24, vocês conseguem perceber que é menor que 40 e 60, certo? E aí é outra característica. Numa associação de resistores em paralelo, a resistência equivalente sempre vai ser menor do que qualquer uma daquelas envolvidas. Sempre. Certo? Então, de novo, não é uma regrinha que vocês precisam decorar, mas é bom sempre lembrar no fundo dela, porque se encontrarem um valor maior, alguma coisa deu errado. Não tem como seguir. Certo? Mas, voltando ainda, a letra A pedia a resistência equivalente. Nós só achamos a resistência equivalente entre C e B. Só esse caminho aqui. Só que agora é como se eu pudesse substituir esses dois resistores em paralelos por apenas um de 24 ohms. E esse 1 de 24 ohms está ligado como? Em série com o resistor
R1. Então, numa associação em série, o que eu faço com as resistências? Somo. 16 mais 24, 40 ohms. Então, significa que a resistência equivalente de toda essa associação é 40 ohms. E aí, de novo, o que eu tenho que me dar conta? Que se eu pudesse substituir essa associação aqui, DR1, DR2 e DR3 por um único resistor, eu substituiria todos eles apenas por um resistor de 40 ohms. Beleza? Vamos para a letra B. O que está pedindo mesmo na letra B? Está pedindo a intensidade da corrente I1. Para essa intensidade da corrente I1, vocês sabem o seguinte. Vocês chegaram aqui no final com um resistor único de 40 ohms. Como se vocês substituíssem esses dois aqui por somente um resistor de 40. Então, esse único resistor de 40 ohms, ele está sendo percorrido por qual DDP mesmo? 120. Então, 120 volts passam num resistor equivalente de 40 ohms. Ou seja, qual é a corrente que passaria nesse resistor equivalente aqui de 40? 3 amperes. Então, encontrei a princípio uma corrente elétrica que de cara não me diz muita coisa sobre quem ou sobre qual resistor que ela está funcionando. E aí agora sim eu preciso voltar e pensar nessas associações, série e paralelo. O que é igual numa associação em série? A corrente. Então olha só, se vocês se derem conta que esses dois resistores em série de 16 e de 24 foram substituídos por um único de 40 ohms, e nesse de 40 ohms passa uma corrente de 3 amperes, significa que no R1 tem uma corrente de 3 amperes e nesse RCB também tem uma corrente de 3 amperes. Então daqui já mato que a corrente I1 vale 3 amperes. Próximo passo, ele pede a diferença de potencial entre os pontos C e B. A diferença de potencial nesses resistores em paralelo aqui. Então, olha só. Vocês precisam se dar conta e lembrar sempre que numa associação de resistores em paralelo, a diferença de potencial é a mesma. Então, é isso que vocês têm que se dar conta. Então, o que vocês encontraram na letra B? Encontraram que a corrente elétrica que percorre esse resistor R1 e esse resistor RCB é de 3 amperes. Da onde mesmo que vocês tiraram esse valor? Da resistência equivalente desses dois resistores. Então, 16 mais 24, 40. 40 ohms, quando é ligado em 120 volts, surge uma corrente de 3 amperes. Então, uma associação em série, corrente igual, 3 amperes nesse e 3 amperes nesse. Então, para esse resistor aqui, vocês já sabem o valor da resistência, sabem o valor da corrente e podem calcular o valor da diferença de potencial. A mesma coisa para esse aqui. Vocês sabem a resistência, que é 24. Uma corrente de 3 amperes. Se eu tenho 24 ohms numa corrente de 3 amperes, isso resulta uma diferença de potencial de quanto? 72 volts. Voltamos de novo. E esse passo, gente, de ir e voltar no circuito, é o melhor passo para vocês não se perderem. Então eu sempre vou dizer, cheguem lá no final da associação, num único resistor, e vão voltando. Que aí não tem o que você se perder. Então olha só. Vocês encontraram agora 72 volts
para esse resistor RCB. Só que a questão está pedindo a diferença de potencial que passa no R2 e no R3, e não no RCB. Mas, quem é mesmo RCB? Não é o resistor equivalente do R2 e do R3? É. Como que R2 e R3 estão associados? Em paralelo. O que é igual numa associação em paralelo? A diferença de potencial. Então significa que se nesse RCB são 72 volts passando, R2 está ligado em 72 e R3 também está ligado em 72. Certo? Então, por isso que eu coloquei aqui que a diferença de potencial UCB é 72. E aí, se vocês voltarem um pouquinho, aqui eu tenho 72 e aqui eu tenho 72, porque estão em paralelo. Na letra D, ele pede as intensidades das correntes I2 e I3. Então, ele pede quanto de corrente passa aqui e quanto de corrente passa aqui. Ora, vocês conhecem R2, que é 60, vocês conhecem R3, que é 40. Vocês sabem que aqui tem 72 volts e aqui tem 72 volts. Tem a resistência, tem a corrente. Tem a resistência e tem a diferença de potencial. O que falta? A corrente. Como que vocês calculam? Pure. Então, a tensão no R2 é 72, a resistência 2 é 60, a corrente 2 é 1,2 amperes. Para o R3, vocês sabem que a diferença de potencial é 72, a resistência dele é 40, chega na corrente I3, que é 1,8. E aí vamos voltar um pouquinho. Qual era mesmo o valor da corrente que passava num resistor equivalente? 3 amperes. Desses 3 amperes, nós voltamos um passo e chegamos à conclusão que no R1 passava 3 amperes e nesse resistor equivalente CB também passava 3 amperes. E o que vocês encontraram agora aqui na letra D foi a corrente que passa no resistor 2 e a corrente que passa no resistor 3. Quanto que é 1,1 mais 1,8? 3. O que significa isso? Que nessa associação em paralelo a corrente se divide. Mas se vocês somarem ela, vai ter que ser aquilo que vocês encontraram no passo anterior, que era 3 amperes. Certo? Então percebam, ó, volta no circuito que não tem como dar errado. Vocês vão somar as coisas e tem que bater. E a letra E está pedindo a potência dissipada em cada um dos resistores associados em paralelo. Ou seja, a potência R2 e a potência do R3. Então vocês conhecem todas as informações do R2 e do R3. A diferença de potencial, a corrente e a resistência. E vocês podem brincar com essas 3 grandezas ali. Então automaticamente vem que a potência 2 é 86 watts e a potência 3, aqui não é 2, é 3, é aproximadamente 130 watts. E aí, de novo, vem aquela consideração importante. Numa associação de resistores em paralelo, a potência dissipada é maior no resistor de menor resistência. E a melhor expressão para comparar as potências nesse caso é U quadrado sobre R. Por que U quadrado sobre R e não RI quadrado? Porque numa associação em paralelo, o que é igual é a diferença de potencial. Então, se U quadrado vai ser sempre o mesmo valor, quanto menor a resistência, maior a potência. E isso tem alguma relação com o chuveiro, por exemplo? Quando mesmo que um chuveiro dissipa uma potência maior? Quando tem uma resistência menor. Então, as coisas são interligadas. Então, olha só. Sei que não parece a coisa mais tranquila do mundo, mas o caminho é esse que nem nós vimos no exemplo 2. Tem um circuito com quantos resistores forem,
abre esse circuito até chegar num único resistor equivalente para tudo. Então resolve primeiro as associações em paralelo e depois resolve a série. E aí o que for solicitado, vocês façam o caminho de volta. E aí vocês podem comparar as correntes, lembrando que numa associação em série é a corrente que é igual, e podem comparar as diferenças de potencial. E aí nesse caso, numa associação em paralelo, é a diferença de potencial que é igual. Certo? Então eu tentei esclarecer no texto mesmo ali, passo a passo, o que eu fui fazendo e por que de fazer isso. Tentei trazer no vídeo aqui algumas coisas que me passei na folha e que considero importante externalizar oralmente. E aí coloquei algumas questões aqui, 7 questões na verdade, para vocês tentarem fazer. Então vocês têm o restante da manhã de hoje para dar uma pensada nessas questões. E na próxima quinta-feira a gente vai pensar ainda se vai ser um fórum, se vai ser uma aula online, alguma coisa de resolução dessas questões. Mas assim, ó, se vocês olharem Enem, vestibular, que eu sei que vocês estão se preocupando bastante no terceiro ano, isso é uma das coisas que sempre cai. Essas relações de associação de resistores e de potência. Então façam com bastante cuidado isso. Voltem sempre nas explicações, nesse material que está no Siga. Podem me escrever para tirar dúvida ali, sem problema nenhum. Mas façam com o máximo de cuidado possível. Algumas são mais tranquilas, outras envolvem um pouquinho mais de raciocínio, mas todas são bem pertinentes para esse momento que a gente está trabalhando. Beleza? E no mais, seguimos nesse modo para avançarmos no conteúdo. Lembrando que se ficar alguma dúvida, a gente vai com certeza retomar isso depois nas aulas presenciais. Valeu, gente. Um abração para vocês. Até quinta que vem.